Olá, meus queridos. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você está vendo. Meu nome é Yukias, eu sou do canal Yukias Magal e eu quero trazer essa mensagem para sua vida, tá bom? E olha só, o tema tá no últimos acontecimentos, né? Europa pode se unir para formar seu próprio exército. Um desenvolvimento da G de Gog e Magog. Esse plano aqui é antigo, tá bom? Na verdade, quem propôs foi o Emmanuel Macron, da França, não é? Que estamos vendo o desenrolar do conflito. E vocês lembram que quando o ex-presidente americano estava no poder, né, ele tinha uma forte confrontação com a China, né, tinha problemas com a Rússia, mas não tanto quanto os democratas, contra o seu atual governo americano. E depois que ele estava no poder, por enquanto que ele estava no poder, ele chegou para a OTAN, né, para a Europa e falou: olha, vocês têm que aumentar o orçamento de vocês na defesa. Né? Por quê? Porque a Europa, a sua força militar, ela está um pouco defasada, né, ultrapassada, meio que abandonado os seus exércitos. E na cláusula, quando foi criada a OTAN lá atrás para fazer frente à União Soviética, ao avanço da União Soviética, eles, na cláusula, todos os países combinaram de que todas as nações teriam que investir na sua defesa pelo menos 2% do seu PIB, do seu produto interno bruto. Só que hoje muitas nações, não, praticamente todas as nações da Europa não investem isso na defesa. Eles investem bem menos, não é? Porque houve digamos que quando a Rússia saiu, né, quando a União Soviética se esfacelou, o mundo entrou num período de aparente paz. Nós vivemos em paz, não é? E mesmo que houve sim conflitos ali no Oriente Médio, na África, não é? Mas nenhuma potência, nenhum país estabelecido que pudesse ameaçar a hegemonia da Europa ou dos Estados Unidos, não é? Então isso é que é claro. Só que há 20 anos atrás, quando Vladimir Putin assume o poder na Rússia e o país saiu quebrado economicamente, falido, destruído, e eles não tinham nada, nenhum recurso. E eles combinaram na época o que foi um dos planos, né, da União Soviética. O próprio Gorbachev, né, Gorbachev tinha feito isso. A Rússia não tinha reservas em ouro nem dólares, não estava no mercado internacional. O que a Rússia fez? A Rússia foi lá e falou o seguinte para as nações do mundo: olha, nós estamos endividados com todo mundo, nós estamos quebrados, e é o seguinte. Só que se vocês quiserem, nós vamos pagar vocês com a moeda russa. Igual o Putin acabou de fazer. Putin acabou de anunciar que vai pagar a dívida que eles têm com os países em rublos russo. E naquela época, né, do fim da União Soviética, o que isso significa? Eu vou te dar dinheiro do meu país, vou pagar a minha dívida com vocês na minha moeda. Como é uma moeda que só é aceita lá dentro, as nações então em peso só poderiam comprar dentro da Rússia. Então todo mundo começou a comprar produtos da Rússia. E comprando produtos da Rússia, o dinheiro volta para a Rússia, fortalece a economia, a indústria interna da Rússia, não é? E o que mais? A Rússia tinha problemas, né? Quando o país quebrou e eles entregaram vários territórios, um deles foi a própria Chechênia, que estava em conflito e queria independência, dando trabalho, o Gorbachev não conseguiu segurar. E quando Putin assume o poder, ele que é um estrategista genial, ele é um ex-agente da KGB, Serviço de Inteligência da União Soviética, da Rússia, e ele trabalhou no setor de propaganda. Então ele entende muito, tá? Ele entende muito como manipular esse conflito de narrativas, como passar uma imagem, não é, sobre ele, sobre o seu governo, sobre a realidade para as pessoas, de forma a programar a mente delas. Porque eles são excelentes em propaganda. Ele fortalece o exército russo, ele esmaga a dissolução lá, a dissensão na Chechênia,
coloca um governante que é vassalo dele, pronto, a Chechênia está calminha hoje, inclusive está ajudando eles no conflito contra a Ucrânia. E aí, né, o que acontece? Ele fortalece a indústria, ele começa a explorar fortemente, tem os oligarcas dentro da Rússia, né? Que ele faz negócios com esses oligarcas, que são os bilionários, os magnatas. E eles começam a explorar muito uma indústria que eles veem potencial na Rússia, né? A Rússia não tem muita indústria como os Estados Unidos ou como a China, mas qual que é a força da Rússia? Gás natural, petróleo, urânio, né? Trigo, cevada. Então eles exploram muito isso e começam a fazer no mercado internacional isso. E para quem que a Rússia, né, faz negócio? A Rússia começa a se aproximar. A primeira pessoa que eles começam a se aproximar, né, é a Angela Merkel na Alemanha. A Merkel, ela nasceu, né, só para vocês terem ideia, a mentalidade dela, ela diz, segundo aí a sua história, né, tradicional, é que ela é uma cristã, filha de pastores cristãos, porém ela nasceu no lado comunista da Alemanha, na Alemanha Oriental. E ela era muito próxima do Vladimir Putin, e eles fizeram muitos acordos durante aquele período, e um deles foi que a Alemanha se tornou muito dependente do gás natural da Rússia. Ainda é 40% de todo o gás que vai para 52% de todo o gás, né, hoje para a Alemanha vem da Rússia. São extremamente dependentes. Se a Rússia, como ela já prometeu agora, né, no vídeo anterior eu falei para vocês, se ela cortar o gás para a Alemanha, a indústria alemã vai parar, muitas indústrias vão ter que parar e muitas casas não vão ter como se aquecer nesse final de inverno na Europa. Então vai ter muitos problemas, muitos caos na Europa. É a maior economia da Europa que vai ser afetada. Então você imagina o quanto isso vai desestabilizar toda a Europa. Vai gerar um problema político, porque, irmãos, desculpem, mas o líder que tem na Alemanha hoje, o Olaf Scholz, ele é fraco. Ele é fraco. Tem outro problema nesse conflito na Ucrânia. Muitos imigrantes, né, muitos, já 2 milhões de imigrantes ucranianos deixaram a Ucrânia e já estão indo para a Europa. A maioria tem entrado pela Polônia, mas a Polônia não vai receber tudo sozinha. Vai ser dividido para as nações europeias, então é mais problemas. Como essas pessoas vão vir lá? Não vão ter como comer, beber, onde morar, como conseguir emprego. Então vai ser problemas, ou como são mão de obra, né, nova, está vindo de uma situação deplorável, eles vão aceitar salários menores, então vão competir no mercado europeu, e até melhor, vão tomar emprego, vai irritar a população local, vai surgir o que vai começar a surgir na Europa? Grupos extremistas querendo se levantar, por quê? Porque não se conforma com a política atual da Europa. E então você vai ver grupos neonazistas se fortalecerem, grupos anti-imigração, grupos, né, anti-muçulmanos, como já tem aí, porque eles também estão lá, é um problema para a Europa. Outro problema, olha, propaganda é tudo nesse conflito, e você está no meio de uma batalha de propagandas. O Ocidente, né, qual que é a ideologia do Ocidente hoje? Ela é liberal globalista. Tá? Liberal globalista, mas ela não tem um líder. O que você está vendo é uma Rússia com um líder forte, um líder que é conservador nos costumes, é isso que ele passa para mim e para você. Ele coloca na lei dele, lá do país dele, que casamento é só entre homem e mulher, isso é constituir família, isso é família para o Estado russo. E que a Rússia é um país cristão, cristianismo ortodoxo é a religião oficial do Estado. Ele suprime qualquer grupo dissidente que queira abalar o Estado nessas estruturas. Ele é a favor, por exemplo, de... Ele é contra a ideologia de gênero, ensinar coisas de promíscuas e imorais para crianças. Então você imagina, é tudo o que os conservadores que moram aqui no outro lado, no Ocidente, gostam. E vê nele, poxa, esse é o líder que eu queria aqui. Porém, não esqueçam que ele tem a mentalidade comunista. Ele é um ex-KGB. E ele quer levantar o Império Russo na Terra.
tá bom? Não importa o que ele apresente para você que ele acredita, ele é dominado pelos mesmos braços que comandam o outro lado. E a Europa não, a Europa flertou com ideologias como ideologia de gênero, revolução colorida, querem, né, os ideais do Aleister Crowley, né? Eles querem desamarrar-se da cultura cristã, da moral judaico-cristã que dominou o Ocidente. Por quê? Veja, por exemplo, o líder da França, que quer ser o líder aí do Ocidente, né, o Macron. Ele se diz gnóstico, tá bom? Ele é um gnóstico. Qual é a mentalidade do gnóstico? Ele acredita, tá, a gnose... Opa, deixa eu desligar a internet aqui, para não atrapalhar a gente conversar aqui. E o gnóstico, ele acredita no seguinte, tá bom? Ele acredita nisso, de que o mundo, tá? Existe um ser criador, ele não necessariamente é masculino, né, o principal, e que ele teve filhos, né, sei lá, ele criou um ser, o nome deste ser aí conhecido na gnose é o Yaldabaoth, né, é o demiurgo, e ele seria, no caso, o Deus da Bíblia. E ele criou este mundo que nós vivemos, que é uma Matrix. É uma Matrix programada, etc e tal. E ele, na verdade, é um Deus mau, que nos aprisionou aqui dentro no tempo, criou leis severas para nós, e se nós descumprirmos, ele nos pune. E se a gente não fizer o que ele quer, ele nos pune. E na verdade nós temos que escapar dessa gnose, nós temos que criar uma outra Matrix e fugir ou quebrar essas leis da Matrix. Por isso que eles investem pesadamente, tá, em tecnologia, no metaverso, porque eles querem, eles acreditam, eles estão correndo contra o tempo, onde as pessoas, né, a religião deles, eles são religiosos, onde eles querem se libertar da Torá, da Bíblia, se libertar desse Deus que impôs regras más, severas e que aprisionam o homem, onde eles querem fazer tudo o que eles querem, viver eternamente num corpo transhumano, tá? Ele mudar a sua genética na hora que eles quiserem e fazer um corpo para si. Então, né, esse é o plano desse lado. Esses são os liberais globalistas. E eles estão alinhados com os tecnocratas. Os tecnocratas querem dominar tudo pela tecnologia. Para que isso? É o uso da ciência, da tecnologia, a um nível nunca antes visto. Se você tem problemas, não é? No caso de saúde, é alterar sua genética, o desenvolvimento de alteração de DNA do ser humano para tornar ele um super-humano, aumentar, prolongar o tempo de vida dele. O que mais que eles planejam, eles estão já desenvolvendo, né? A cura de doenças, cultivar órgãos em animais, como nos porcos, para quando você tiver um problema, por exemplo, no coração, transplantar para você um coração de um porco, não é? E a hibridização, tá? É desumanizar o ser humano. Por quê? Porque se não houver mais o ser humano, e isso é os dois lados, tá? Porque quem mais investe no transhumanismo no mundo hoje são os russos. O projeto 2045 são dos russos, tá? Não é à toa eles querem digitalizar o dinheiro, digitalizar os documentos, digitalizar tudo, criar um eu digital, onde ele quer pegar você e clonar no digital, no biológico, o digital, tudo. Querem clonar para quando você morrer, eles transplantar sua mente, o seu histórico, tudo de você para um outro corpo e você continuar vivo. Essa é a ideia deles, tá? Os russos também têm a parte deles, algumas diferenças, porém eles se apresentam com conservadorismo, como conservadores. Tá? E aí você fica no meio dessas duas narrativas. E aí o que aconteceu? A Europa, quando vê essa força brutal se levantar, agora eles estão dependendo dessa força, vão ter que correr atrás de onde conseguir materiais para suprir a falta de gás, de petróleo, porque os preços vão aumentar. E aí vamos ver públicos, né, grupos, não só lá como nos Estados Unidos, porque as coisas vão aumentar. O Biden anunciou ontem, olha, é um conflito que nós estamos,
Estamos aplicando sanções e quem mais vai sofrer com isso são os russos. Porém, nós temos que entender que nesse conflito todo o povo irá sofrer. O povo americano também irá pagar por isso, todos nós. Mas você acha que o povo vai aguentar isso por muito tempo? Você acha que o povo vê dessa forma? Né? Não, o povo não vê assim. E aí vocês vão ver o que está acontecendo. A Europa hoje, né, depende dos Estados Unidos para se defender. Só que quando eles viram isso, o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, a Europa já mudou a mentalidade. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como o nosso mundo mudou. Várias nações europeias responderam à invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentando os orçamentos de defesa. Os apelos para um exército multinacional da União Europeia são ainda mais preocupantes em um desenvolvimento decididamente pré-Gog e Magog. Em um discurso televisionado na noite de quarta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron renovou seus apelos por um exército da União Europeia, dizendo que a Europa entrou em uma nova era e precisaria aumentar o investimento em defesa militar e independência energética. Não podemos mais depender de outros para nos alimentar, cuidar de nós, nos informar, nos financiar, disse Macron. Não podemos depender de outros para nos defender, seja em terra, mar, no ar, no espaço, no ciberespaço. A este respeito, a nossa defesa europeia deve dar um novo passo em frente. Nossa defesa europeia precisa passar por uma nova etapa, disse Macron. Não podemos mais depender de outros e principalmente do gás russo para nos movimentarmos, nos aquecermos e fazer nossas fábricas funcionarem. Macron acrescentou que a Europa deve pagar o preço pela paz. Opa! E aí, o que você acha que isso significa? Né? Macron dizendo, a Europa deve pagar o preço pela paz. Agir na Europa não pertence mais aos nossos livros de história ou livros escolares. Está aqui, diante de nossos olhos, continuou Macron. A democracia não é mais considerada um sistema inquestionável. É questionado diante de nossos olhos. Nossa liberdade e de nossos filhos não é mais um dado. A este retorno brutal da tragédia da história, devemos responder com decisões históricas. Ele também colocou a culpa pelo conflito firmemente em Putin. Putin sozinho e deliberadamente escolheu esta G, disse Macron, enfatizando que a invasão da Ucrânia não inclui OTAN. Falou que também que o Putin, inclusive, eu não sei se você sabe, mas os dois países que mais são contra essas implantações, essas ideologias loucas no mundo, que é contra tanto a ideologia russa como contra a ocidental, é o povo ucraniano e o povo polonês. E vocês vão ver os dois serem entregues de bandeja para serem destruídos. Por quê? Porque o Putin avança, sanção não para ele, e do outro lado nós temos líderes tanto na Europa como nos Estados Unidos que não fazem nada. E eles não vão fazer nada, só falar. E aplicar sanções que quem mais sofre é o povo do que os líderes. Então tá aí. É aquela palhaçada, aquele papo furado de diálogo com a Rússia. E aí tá aqui, ó. Passos já foram dados nessa direção, pois pela primeira vez a União Europeia está financiando a compra de armas letais para países sob ataque. Uma decisão que o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu como um momento divisor de águas. Como os tratados da União Europeia impedem que o orçamento previsto financie operações militares, a União Europeia fornecerá à Ucrânia um fundo de 500 milhões de euros sob um instrumento fora do orçamento conhecido como Mecanismo Europeu de Paz. Dois países tradicionalmente não alinhados, Finlândia e Suécia, também entregam armas para ajudar o exército ucraniano. Até a Suíça, um estado não membro da UE, está aderindo às sanções. A Polônia anunciou nesta sexta sua intenção de aumentar os gastos com defesa para 3% do PIB. A França é atualmente o maior exército da União Europeia, já que a Grã-Bretanha deixou a organização, mas muitas nações estão mudando suas políticas militares. Olha só, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou uma injeção imediata de 110 bilhões de dólares no fundo de defesa da OTAN. Ele também prometeu que a Alemanha atingiria a meta de defesa estabelecida pela OTAN de 2% do PIB de um Estado membro. A Dinamarca vai seguir o mesmo rumo. Tá? E aí começam as profecias, o rabino Pinchas Winston. O Macron tinha previsto, proposto a criação de um exército europeu de 10 nações. 10 nações juntaram seus exércitos, suas forças militares para enfrentar. E isso vai acontecer, irmãos. Hoje a Europa tem 27 membros, se não me engano.
E assim é muita nação. Para coordenar isso é difícil. Vários com ideias diferentes, com culturas diferentes, com leis diferentes. Mas com a formação do Império Russo, né, que vai se formar, eles já prometeram. A Polônia vai fornecer caças de ataque para a Ucrânia. E o Putin falou que se for visto caças de ataque na Ucrânia, na mão dos ucranianos, eles não vão atacar a Ucrânia, eles vão responsabilizar os países que fornecerem os caças. E por acaso os Estados Unidos fez acordo com quem? Com a Polônia, para a Polônia fornecer os caças. Irmão, está na cara do que está acontecendo, eu já falei para vocês, né? E a gente fala que a Rússia só vai parar, como o próprio Zelensky falou, se a Ucrânia cair, o Putin só vai parar quando tomar a Alemanha Oriental. E olha só o próximo país que eles estão indo, a Polônia, né? Os dois aí. Quais outros ele ameaçou, né? Finlândia e Suécia. A Finlândia, a Suécia e a Geórgia já pediram para entrarem para a União Europeia. E a União Europeia, a partir da próxima semana, vai avaliar isso com afinco, com ênfase, para aderir os três. E o Putin já avisou, se os três entrar para a União Europeia, ele ataca as três nações. Então assim, o Putin avisa e a Europa vai e provoca. E quando a Rússia completar de dominar seus países, aí vai se levantar um líder na Europa forte que vai parar isso e vai unificar as nações europeias e criar esse exército. De 10 nações? Não sabemos. Mas o mundo está se fragmentando aí, não é? E nós vamos ver aí, esse ano é ano de eleição na França. Então tem eleições para o parlamento, para a Câmara dos Comuns nos Estados Unidos. Então, irmãos, acredite, vocês vão ver muita mudança no mundo, tá? Porque essa inação do Ocidente, vocês vão ver o Putin avançar e fazer cada coisa. Nós vamos ver coisas loucas no mundo. Apagões, ataques cibernéticos aos montes, não é? E fala-se até, tem canais aí falando até mesmo de fake alien, né? Quem sabe nos céus da Ucrânia aparecem coisas estranhas aí. Mas nós vamos ver muita coisa. Até que se complete os 10 reinos aí. E no mais, irmãos. Então, a primeira coisa que vai debilitar as nações é o aumento dos preços, as pessoas passando fome, nações em estado de ver sua população com fome, irritabilidade, governos vão cair, vai se levantar novos governantes com uma mentalidade muito mais dura. Nós vamos ver pessoas que, por verem de um lado um líder que tem mais os ideais dela do que os seus próprios líderes, querendo e apoiando tal líder, e isso vai levantar o quê? Se as nações entrarem em conflito, o que nós vamos ver? A implantação de lei marcial, primeiramente em Europa, Rússia, naqueles locais. E lei marcial, irmãos, a primeira G mundial foi para domínio das rotas comerciais e para o fim dos impérios, né? A tomada de territórios. Tomaram os territórios que estavam na mão de alguns e passou para a mão dos que dominam o mundo hoje, em especial Jerusalém. Depois disso, né, o que aconteceu? Em 39 a 45 teve a Segunda Guerra Mundial. Né? O plano era a consolidação, controlar as rotas comerciais, a criação do Estado de Israel, né, que foi criado o Estado de Israel em 48, não é mesmo? E eles fragmentaram as nações e abriu as portas para o que nós estamos vendo hoje, como colocar, né, abrir as portas para que outros povos entrem das nações, para a migração forçada, aquele embate forte contra a ideologia xenofóbica, nacionalista, porque o plano realmente é, por fim, né, quando vier um ataque de fora, aí, como eles planejam, as pessoas aceitem que elas são um povo um só povo, de um só planeta, etc e tal, mas aí é para outro vídeo. Criou o Estado de Israel, que era o plano maior deles. Qual é o terceiro agora? Né? O terceiro,
agora, e claro, a consolidação dos Estados Unidos como potência hegemônica e uma nova ordem mundial, cujo consumismo é o primor, né? Estabelecimento do dólar como moeda mundial, uma nova ordem econômica mundial e militar, os Estados Unidos controlando e implantando sua ordem econômica no mundo inteiro, né? O capitalismo. E também, depois disso, agora nós estamos indo para a terceira, que o Albert Pike falou, né? Que seria mesmo, vai ter a formação dos 10 reinos, só que três irão cair. E quais são os 3 que vocês vão ver entrar em embate? É a Rússia, né? A Rússia vai formar o seu exército, os liberais globalistas, que é os Estados Unidos e a Europa, e qual é o terceiro reino que vocês vão ver se formar? É o Império Islâmico. Não esqueçam que eles são mais de 50 nações no mundo, tá? Então não pode ser ignorado. E aí esses 3 vão se digladiar, e deles um vai surgir que derrubará 3 reinos, e esse sim se estabelecerá no mundo inteiro. Então tá aí, ó. Mais um que está pedindo a formação de um exército europeu, tá bom? O mundo que você conhece acabou. Nós vamos entrar numa nova era, tá bom? E as forças militares, a G, né? A GUERRA é que vai imperar daqui pra frente.